Resumão do Rafão. É isso aí, pessoal, tudo bom? Eu tinha prometido para vocês fazer essa parte do JavaScript do desafio do triângulo faz um tempo, né? E eu esqueci. E aí um aluno me lembrou essa semana que eu não fiz isso aqui, que eu não terminei a segunda parte do projeto, né? A gente só desenvolveu o HTML e o CSS desse projetinho aqui da área do triângulo. O que esse projeto faz, né? Você digita aqui a área que você quer, você digita a altura e ele vai, a base, a altura, ele vai calcular a área para você, né? Você digita a base do triângulo, sei lá, o triângulo tem 30 centímetros de base e 15 centímetros de altura. Ele vai lá e vai calcular a área de acordo com a fórmula matemática para poder calcular a área do triângulo, tá? Por que esse projetinho aqui ele é interessante para a gente fazer, né? Ele vai ficar assim, né? Por que ele é interessante para a gente fazer? Por alguns motivos, porque como um primeiro ou segundo projeto em JavaScript para você fazer, se você está estudando essa linguagem, ele é um projeto que ele permite que a gente desenvolva alguns conceitos, tá? Que a gente trabalhe com conceitos de funções, nome significativo para função e para variáveis, que a gente trabalhe com objetos, métodos, arrays, que a gente trabalhe com operadores matemáticos, que a gente manipule o DOM e também que a gente trabalhe com operadores condicionais, tá? Então são vários conceitos que a gente acaba usando em um projeto mega simples, que é de calcular a área do quadrado, né? A gente pega uma informação da tela, a gente pega uma informação do usuário e a gente devolve um resultado para ele. E esse ato de pegar um dado e devolver outro, né, a gente acaba usando vários conceitos para poder fazer isso, tá? Então vamos embora desenvolver um pouquinho, tá? Deixa eu apagar aqui todo esse código, porque eu vou fazer ele novamente com vocês, tá? Fechou. Essas aqui são as etapas que a gente vai seguir. A gente vai primeiro iniciar o aplicativo, depois a gente vai pegar os dados do usuário, verificar os inputs vazios, calcular a área do triângulo e mostrar esse resultado para o usuário, tá? Esse monte de coisa que a gente vai fazer. Eu vou fazer duas versões desse projeto, tá? A primeira versão que eu vou fazer vai ser uma versão suja, tá? Vai ser uma versão sem usar funções para poder organizar o meu código. E a segunda versão vai ser uma versão um pouquinho melhor, tá bom? Para vocês verem como que os códigos ficam diferentes e como que é importante a gente seguir alguns conceitos no desenvolvimento de algoritmos e tal e coisa, tá bom? Então, simbora, tá? Vamos começar pegando os dados do usuário. Lembrando, o nosso HTML é esse daqui. A gente vai começar pegando os dados do input, tá? Cadê o nosso inputzão aqui? Vamos pegar primeiro aqui o número de base, tá bom? Ó, ele tem uma classe base em algum lugar, cadê? Tem uma classe input, ele tem um ID base, né? Vamos começar pegando isso daqui. Vamos criar uma variável chamada base. Vamos colocar aqui document.querySelector hashtag base, porque ele está com ID base, tá? Aqui eu estou acessando o documento, o objeto document, com o método querySelector, que é um método nativo do JavaScript, que ele vai filtrar o meu HTML, ele vai verificar se tem algum elemento no meu HTML com esse seletor aqui, com esse ID, tá? Então aqui eu já peguei o base, vamos dar um console log nesse base e ver se deu bom, ver se a gente conseguiu pegar ele. Deixa eu jogar uma inspecionada. Nosso console. Tá aqui, consegui pegar o HTML, tá? Mas não é o HTML que eu quero. Na verdade, o que eu quero é o valor do base, tá bom? Eu quero o valor dele. Eu quero o valor do base. Então, para usar o valor do base, eu vou colocar um value aqui. E por enquanto, o valor dele é nada, né? Por que o valor dele é nada? Porque a gente não digitou nada. E se a gente clicar aqui em calcular, o valor dele continua sendo nada, né? Como é que a gente vai fazer para pegar o valor dele quando eu clicar nesse botão? Eu vou ter que colocar um evento de clique nesse botão, tá? Então tá aqui o calcular, vou pegar ele através da classe btn. Vamos vir aqui em cima. Let btn vai ser igual a document.querySelector.class, porque ele está com uma classe btn. Eu vou colocar nele um
evento add event listener, eu vou colocar um evento de clique nele, porque quando eu clicar nele eu quero que as coisas comecem a acontecer, tá? Esse método add event listener, ele recebe dois parâmetros. O primeiro é o evento que você quer verificar, se é um clique, se é um submit, se é um mouse over, se é um drag, o que é, né? Ele vai ter o evento que você quer escutar, e o segundo parâmetro é o que vai acontecer depois que esse evento ele for deflagrado, né? Depois que o DOM ele identificar aquele evento. Então o que eu quero que aconteça? Depois que esse evento estiver deflagrado, eu quero que ele pegue o valor da base e retorne o valor da base para mim, tá? Então vamos lá, vou digitar aqui 33, calculei, ó, viu? Veio aqui o valor e já sumiu. Por que ele tá sumindo esse valor e por que o valor de base está sendo passado aqui na minha URL, tá? Porque é o seguinte, todo input ele vem por padrão com o método get e ele vai tentar enviar esses dados para algum lugar através da URL. Para eu prevenir esse padrão, para eu não deixar que isso aconteça, para minha página não ficar reloadando a cada vez que eu clicar ali, eu vou usar um método aqui no meu JavaScript que é o preventDefault. Aqui dentro da função eu vou passar o parâmetro item, vou receber esse item dentro do add event listener aqui e vou colocar o preventDefault. Esse preventDefault ele vai pegar o padrão do formulário, dá uma olhadinha aqui, ó, eu tenho um form e o padrão, o comportamento padrão do formulário é tentar enviar esses dados via URL. Ele vai pegar esse padrão e ele vai prevenir para mim, ele não vai deixar acontecer. Então eu tô aqui, pronto, parou de reloadar minha página e ele parou de enviar aqui em cima, tá? Se eu tirar aquele dali, pronto, ó, já não está aqui na minha URL tentando enviar esses dados, tá? Eu tenho que pegar a altura também. Vou fazer do mesmo esquema, só vou duplicar isso daqui e vou trocar o nome das variáveis, tá? Temos o id altura. Vamos passar aqui id altura. Vamos passar aqui no nosso console, altura também, para ver se está vindo aqui tudo bonitão. Então eu tenho 33, vou colocar 15 aqui, pronto, 33 e 15, estou pegando esses dois dados, fechou? Para eu poder fazer qualquer cálculo com eles, eu vou precisar que eles sejam números, e por enquanto isso daqui é uma string, tá? Se eu der uma olhadinha aqui, ó, passar um typeof, esse método aqui, ele vai me retornar que tipo de dado que é aquele que eu estou passando ali, ó, ele vai me retornar string, tá? É um texto. Vamos já converter isso daqui em número, para a gente poder fazer cálculos com ele. Vamos dar um parse int nele. E aqui também vai ser o mesmo esquema. Parse int. Agora, se eu verificar aqui no meu console que tipo de número, parse is. Ah, eu esqueci do int aqui. Parse int, né, filho? Isso, ó. Agora, se eu verificar que tipo de dado é aqui, ó, tá aqui número e noranã, né? Não definido. Por que não definido? Porque eu não digitei nada, né? Se eu digitar os dois, aí vai vir. Pronto, 22 e number, né? Fechou. Já vamos calcular aqui a nossa área, né? A gente sabe, porque a gente não faltou nas aulas de geometria, que a base, a área, na verdade, a área de um quadrado, ela vai ser igual a base vezes a altura desse quadrado, tá? Então a gente já vai calcular isso aqui. Vamos colocar aqui a área, ela é base vezes altura, tá? Vamos retornar isso aqui no console e ver se esse cálculo deu bom. Vamos passar isso aqui, área, tá? Vamos dizer que a base é 10, a altura é 2. Deu bom, deu 20, né? 10 vezes 2, vamos vezes 3, deu 30, vamos vezes 5, deu 50, perfeito, tá funcionando perfeitamente. Tá, eu fiz o cálculo, mas eu preciso retornar esse cálculo para o usuário, né? Eu preciso mostrar esse dado aqui, ó, no a área é. Para isso, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar esse parágrafo aqui, esse P, do HTML, tá? Do DOM.
Tudo que eu estou fazendo aqui, ó, Document, Query Selector, eu estou manipulando o DOM. Primeiro eu estou pegando um elemento HTML através do JavaScript, a gente usa o objeto Document, a gente entra no objeto Document e ele tem essa classe, esse método Query Selector que vai selecionar um elemento HTML para a gente poder manipular, fazer qualquer coisa com ele, tá? Então isso daqui a gente já está manipulando o DOM. Eu já vou até colocar um xizinho aqui, porque é um negócio que a gente já está fazendo, tá? Beleza. Vamos pegar lá o nosso parágrafo. Eu vou chamar ele de MSG, que é a mensagem que a gente vai passar para o usuário. Ele vai ter essa ponto result como classe. MSG, eu vou usar um método chamado inner text, não inner HTML, inner text. E esse inner text ele vai receber, abrir aqui dois acentos graves, tá? Não é aspa simples, é dois acentos graves, porque eu quero usar interpolação, eu quero passar dentro de uma string um dado lógico do JavaScript, tá? Eu não quero passar só texto, eu quero passar o nome de uma variável ali, aí eu vou colocar símbolo de dólar e abrir e fechar chaves, e dentro aqui eu vou passar o área, tá? Que é o dado que eu calculei. Vamos ver se já está funcionante. Já está funcionante, tá? A gente tem aqui, a gente está entrando com o dado do usuário, a gente está calculando o cálculo que a gente queria fazer e a gente está retornando esse dado para o usuário, tá bom? Só que eu vi que eu falei para vocês que a gente ia abordar todos esses conceitos, tá? A gente não abordou nada ainda, nosso código está mega simples e não está tão bom quanto poderia ser, tá bom? Não está tão bom quanto poderia ser. Por exemplo, eu não estou verificando se o input está vazio, né? Então, digamos que eu não digitei a altura e eu quero calcular. Ele não vai deixar eu calcular, né? Ele vai me retornar um noranã, porque ele está tentando calcular 22 vezes nada, né? E não é 22 vezes zero, é 22 sobre algo que não existe. Então, o JavaScript ele não vai conseguir fazer esse cálculo e ele vai te retornar o noranã, né? Não é um número, porque um número vezes algo que não existe, não tem como fazer esse cálculo, tá? Então, a gente tem que tratar esse código, né? A primeira coisa que a gente vai fazer antes de fazer o cálculo é lidar com condicionais. A gente vai verificar se os inputs eles estão vazios ou não, tá bom? Então vamos aqui, antes da gente fazer o cálculo, a gente vai colocar um if, se base e altura, aí você vai fazer o cálculo para mim, tá? O que eu estou verificando aqui? Se existir o valor de base e se existir o valor de altura, aí você faz o cálculo e retorna o dado na tela para o usuário. Se não, vamos dar um alert, window.alert, digite os dois dados para calcular, tá? Salvei aqui, vamos ver se está funcionante, vamos digitar aqui alguma coisa, foi, perfeito, vamos não digitar e ver o que acontece. Cliquei aqui, ó, digite os dois dados para calcular. Então, recapitulando, eu fiz um if aqui, eu verifiquei se esses dois dados existem, e aí se eles existirem, vai fazer o cálculo, e se não existir, não vai fazer o cálculo. Então, a gente já trabalhou com condicionais também, já trabalhamos com operadores matemáticos, e a gente ainda não viu sobre funções, nomes significativos, objetos, tá? Cara, qual que é o conceito de função e por que a gente deve usar eles, né? Tem esse livro aqui, o Clean Code, Código Limpo, do Uncle Bob, tá? Do tio Bob. É um livro que, para programadores mais experientes, ele é obrigatório a leitura. Se vocês estão fazendo curso de ADS, ciência da computação, qualquer coisa assim, provavelmente vocês vão ter que ler esse livro na faculdade, e se não tiver na bibliografia, é bom ler, né? É bom ler por conta.
É um livro muito bom e ele vai falar sobre arquiteturas de software agile, né? Sobre metodologia ágil, testes e biriri e bororó. Cara, resumindo o papo, para que serve esse livro? Para você poder identificar o que é um código ruim, o que é um código bom, para você poder produzir códigos bons. Tem essa tirinha aqui, né? The only valid measurement of code quality, what the fuck minutes, ou seja, a única unidade válida de qualidade de um código são os momentos what the fuck, os momentos meu Deus, o que está acontecendo. Quanto mais momentos você tem que você não sabe o que está acontecendo no seu código, você fica perdendo os cabelos, pior é o seu código. Quanto menos momentos desse você tem, melhor é o seu código. Claro que esses momentos vão acontecer, principalmente quando você está lidando com projetos muito grandes e muito complexos. Você vai travar, isso vai acontecer, você vai chegar em impasses, em momentos que você tem que pensar, tem que pesquisar, tem que consultar desenvolvedores mais experientes para poder resolver aquele problema. Porém, quanto mais isso acontece, é um indício de que o seu código ele não foi construído da melhor forma possível, tá? Uma das coisas que a gente usa em desenvolvimento ágil, um dos temas que o tio Bob ele trata no livro dele é você dar nomes significativos para funções e usar funções, né? O que são funções, cara? Funções são coisas que englobam blocos de código, tá? Para deixar mais ágil ou mais legível o teu código, mais organizado. Então, por exemplo, digamos que eu tenha blocos de código aqui no meu JavaScript, que eles falam olá 6 vezes, tá? Então aqui, ó, console.log, olá, e ele vai falar olá para mim, tá? Ele vai falar aqui olá, nome. E vamos declarar essa variável nome aqui. Let nome vai ser igual a Rafael, tá? Beleza, e ele vai falar esse tantão de vezes aqui. Digamos que eu tenha um código que ele tem que executar, são muitas linhas de código, são 11 linhas de código e eu quero executar essas 11 linhas de código em vários lugares do meu site. Em vez de eu ter que codar essas 11 linhas de código, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função chamada nome, né? Então eu posso criar ela assim, né? Função de isolar, por exemplo, em que eu vou passar o parâmetro nome para ela. E ela vai executar essas tantas linhas de código aqui toda vez que eu usar essa função. Então, se eu for colocar aqui de isolar e passar Rafael, eu posso usar essa função assim, posso trocar esse nome para João, posso trocar esse nome para Maria. Toda vez que eu chamar essa função, ela vai executar tudo que está aqui dentro, tá? Através dos parâmetros que eu digitei. Então, para que serve uma função? Primeiro, para você economizar linha de código. Então, você escreve uma vez e usa quantas vezes você precisar usar aquele bloco de código. E também para organizar o teu código. Se você tem uma função sendo executada no seu código, por exemplo, pegar dado, atualizar dado, fazer conta, qualquer função que você tenha dentro do seu algoritmo, você colocar dentro de uma função com o nome do que ela está fazendo, organiza o teu código e te economiza tempo quando você estiver dando manutenção, quando outra pessoa estiver dando manutenção. Se uma pessoa lê lá uma função de isolar, ela já sabe que aquela função faz o quê? Ela fala olá, né? Então você não tem que perder tempo, entre aspas, lendo as 11 linhas de código para entender o que aquela função faz. Você lê o nome da função, você deu um nome significativo para ela, um nome que tem significado, que tem a ver com aquilo que ela executa, e através desse nome significativo você já sabe o que ela faz, e isso otimiza o processo de manutenção desse código, tá? Então, usar funções para organizar o código, para organizar a lógica, é um bagulho muito bacana em desenvolvimento de software, tá? E sempre que a gente está lidando com JavaScript, é legal usar, tá? É legal organizar bem o teu código. Então, vamos refatorar o nosso código aqui, utilizando funções e nomes significativos. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma função.
Deixa eu voltar aqui, né? Que eu criei uma função normalzinha, eu poderia ter criado uma arrow function, tá? Eu uso bastante arrow function. Poderia ter feito isso daqui, por exemplo. Isolar. Aí aberto isso aqui. Pá. E passado aqui nome, né? Aqui é nome. Aí. Por que chama arrow function, né? Porque ele tem um sinal de igual e um sinal de maior do lado, e aí ele fica como se fosse uma seta pro lado, e arrow em inglês é seta, né? Então é arrow function, função de seta, também chamada de função anônima. Por que função anônima? Porque ela não tem nome, né? O que tem nome aqui, na verdade, é uma variável. A gente está alocando essa função em uma variável. Então a gente vai chamar essa função através dessa variável. Vamos lá, vamos executar esse conceito de funções. Aqui no meu JavaScript, aqui no meu projeto, eu vou criar uma função anônima chamada app, tá? E eu já vou chamar ela aqui embaixo. Tá, já está funcionando. O que eu vou fazer aqui? Iniciei o app, eu vou pegar os dados do usuário, então eu vou criar uma função chamada pegadados. Função chamada pegadados, ela vai ser chamada assim que eu iniciar o meu app, tá? Onde que tá os meus dados aqui, né? Os meus dados tá aqui, eu tô pegando o btn e colocando um evento de clique nele. Aqui a gente tem o pegadados. Fechou. Depois, qual que é a outra etapa? A gente tem, depois da outra etapa, verificar inputs vazios. Então, a gente vai criar dentro do pegadados uma outra função, que vai ser a verifica dados. E dentro dela, a gente vai passar base e a gente vai passar altura, tá? Vamos passar a base e vamos passar a altura. Aí a gente vai pegar esse ifzão aqui e vai colocar dentro da verifica dados. Tá bom? Opa! Feito isso, deixa eu cortar isso aqui. Espera aí, vamos deixar essa verifica dados fora da pega dados, tá? Pra gente separar as coisas aqui. Aí. Beleza, a gente verificou dados, qual que é a próxima etapa aqui? Verificou inputs vazios, tá? A gente precisa calcular a área do triângulo. Então a gente vai criar uma função chamada calcular, tá? Essa função calcular, ela vai ter que receber também base e altura. Base e altura. Aqui eu vou chamar a função calcular, base, altura, tá? E a gente tem que, por último, mostrar o resultado para o usuário. Então aqui dentro da calcular, eu vou, embaixo dela na verdade, né? Eu vou usar uma função chamada mostrar dados, tá? Mostrar dados. E travou meu computador. Tá. Mostrar dados. Vamos usar ela aqui em cima, que vai ser a mostrar dados. Ela vai receber o área. Área, tá?
tirar isso aqui, daqui, isso aqui, daqui. Né? Fechou. Vê como é que as coisas estão absurdamente mais organizadas aqui no meu código, tá? Eu tenho uma grande função chamada app. Eu tenho uma grande função chamada app, que eu criei ela e já estou usando ela aqui, tá? E aí, a primeira etapa do meu código é pegar os dados do usuário. Dentro dessa função pega dados, eu tenho o btn aqui que eu estou pegando do DOM, estou prevenindo o default aqui, né? Prevenindo o padrão para ele não mandar os dados pelo URL. Estou pegando o valor de base e o valor de altura e já convertendo para inteiro para eu poder fazer esse cálculo, tá? Esse verifica dados ele tem que ser no clique, né? Então eu tenho que colocar isso aqui para cima, tá? Então beleza, eu tenho uma função que ela tem a única função, o único motivo de existir de pegar os dados, tá? Então eu tenho uma função direcionada, uma função focada apenas em pegar os dados do usuário. E é isso que ela faz, ela pega os dados, tá bom? Aí ela vai passar para a próxima etapa que é verifica dados. Eu vou passar a base e altura para dentro do verifica dados. O base e altura vai verificar se esses dados eles foram digitados. Foi digitado? Beleza. Aí ele vai passar para o calcular. Se não foi digitado, ele vai dar um alert na tela. Digite os dois dados para calcular. Ah, foi digitado. Beleza. Eu vou passar para o calcular aqui, base e altura como parâmetro. A função calcular vai receber base e altura como parâmetro, vai fazer base vezes altura, que é o valor da área, e vai passar para a próxima etapa do meu algoritmo, que é mostrar dados. Eu vou passar esses dados calculados para a função mostrar dados. A função mostrar dados vai receber esses dados, vai pegar o parágrafo UP lá do DOM, né? Lá do HTML, que é o parágrafo result, e vai colocar na tela o resultado para o usuário, tá bom? Pega dados, deixa eu dar uma olhadinha se tá tudo ok. Cara, parece que vai funcionar. Vamos ver se funciona? Vamos ver se a gente não quebrou nosso código criando um monte de função. Vamos lá. Vamos digitar um 20, vamos digitar um 2 aqui. Tá funcionando, tá ali, ó, 40. Perfeito. Beleza. Seguimos todas as etapas. Falamos sobre funções, falamos sobre nomes significativos. Faltou a gente falar sobre objetos, métodos e arrays, tá? Faltou a gente falar um pouquinho sobre isso. Por que é interessante falar sobre isso? Porque a sintaxe que a gente usa no JavaScript é uma sintaxe que ela trabalha muito com o conceito de objeto, bastante. E se a gente não entende na prática o conceito de objeto, não tem como a gente entender o que a gente está usando para que a gente está usando, entendeu? Então vamos recapitular aqui só para a gente poder analisar nosso código, tá? Temos aqui, deixa eu limpar esse console aqui para não ficar confundindo aqui. Vou criar um objeto chamado obj, tá? E esse obj, ele vai ter aqui uma chave chamada João, uma chave 2 chamada Maria, e ele vai ter também uma chave 3 chamada de isolar, tá? E essa de isolar vai ser uma função que vai receber aqui um parâmetro nome, e ela vai dar um console log, olá, e aí vamos passar isso aqui, olá nome, tá? Como é que funciona um objeto? Um objeto é um tipo de dado JavaScript que ele armazena dados na sintaxe chave-valor, tá? Então a gente tem uma chave que ela vai dar acesso ao valor João, por exemplo, né? Então a chave 1 ela vai dar acesso ao valor João, a chave 2 vai dar acesso ao valor Maria, a chave de isolar vai dar acesso a essa função aqui, tá? Como é que a gente retorna esses dados se a gente precisar usar eles para alguma coisa? A gente pode retornar eles de algumas formas diferentes, tá? A gente pode começar pelo valor do objeto, né? Valor, colocar um ponto e passar a chave que a gente quer depois. Então, se colocar aqui objeto.1, ele vai dar um console nesse valor aqui, o João, tá? Se eu colocar objeto.2, ele vai passar Maria. Se eu colocar objeto.deisolar,
ele vai passar a minha função, tá? Aí se eu quiser usar essa função, eu vou poder abrir chaves aqui, vou poder instanciar essa função e vou passar aqui Rafa, por exemplo, né? Vou passar o parâmetro que ela requer. Ela vai falar lá, olá Rafa, né? Usei essa função, tá? Tem outro jeito da gente usar um objeto, que é através dessa sintaxe que vocês devem estar acostumados a usar mais nos arrays, tá? Você pode abrir esses colchetes aqui e passar entre aspas o nome da chave. Ele vai retornar para ti aqui o valor que você digitou. Se eu passar 2, ele vai retornar Maria para mim, tá? E se eu passar de isolar, ele vai retornar lá a minha função, tá bom? Não sei se com isso daqui eu consigo instanciar a função, acho que não. Consigo instanciar a função nessa sintaxe aqui. É absurdamente esquisito, mas dá para fazer também, tá? Por que é interessante a gente entender esse esqueminha de objetos e como que eles funcionam? Porque o JavaScript ele funciona assim, né? Se a gente der um console log aqui no document, vocês vão ver que ele é um grande objeto com todos os itens do nosso HTML, tá? Se eu passar aqui um typeof nesse document, vou botar aqui um typeof document, ele vai retornar que o document é o quê? É um objeto. E do mesmo jeito que eu consigo fazer obj.1 para acessar esse valor, ou obj.desolar para acessar essa função, eu faço aqui, ó, no meu desafio do triângulo, eu faço document.querySelector, ou seja, document ele é um objeto que aloca todos os elementos do nosso HTML e querySelector é um método, é uma função desse document. E essa função, o que ela faz? Ela busca qual elemento que a gente quer no HTML de acordo com um seletor que a gente vai passar como parâmetro, tá? O que é parâmetro? Parâmetro é algum dado que a função precisa para poder funcionar, para poder executar a ação dela direito. Por exemplo, aqui, na nossa função calcular, quais que são os parâmetros da nossa função calcular? É o parâmetro base e o parâmetro altura. Para que ela precisa desses dados? Para poder fazer base vezes altura, dar o valor da área. Né? Então, parâmetros são dados sensíveis que a função ela precisa para executar alguma coisa, tá? E os métodos nativos utilizam parâmetros para isso também, né? Document é um objeto e a gente tem um método dentro dele chamado querySelector, que vai selecionar algum elemento do HTML de acordo com o seletor dele, tá? A gente tem dentro aqui do btn, que também é um elemento HTML. A gente tem dentro dos elementos HTMLs outros métodos, por exemplo, o método add_event_listener, que ele vai adicionar um evento, né, um evento de escuta, ele vai ficar lá escutando. Ah, quando acontecer um clique, acontece outra coisa. Então, dentro desse add_event_listener, dentro desse método, você vai passar dois parâmetros, o evento que você quer ouvir, tá, e a função que vai ser executada depois que esse evento for deflagrado. E a gente tem vários outros tipos de objetos e métodos. O window também é um objeto, a gente tem o método alert, que vai criar aquela caixinha de texto, tá? Então é interessante a gente entender o que é um objeto e como ele funciona para a gente poder entender a sintaxe que a gente usa no JavaScript para fazer dezenas de coisas. Por exemplo, aqui ó, o MSG é um elemento HTML, tá? Eu peguei ele lá com o querySelector. E a gente tem outro método dentro de elementos HTML que é o innerText. Para que serve o innerText? Para a gente colocar um texto dentro da tag, tá? É como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. É como se eu tivesse, através do JavaScript, vindo aqui dentro da tag parágrafo e digitando alguma coisa. Digitando esse área, por exemplo, né? Que eu estou recebendo daqui. É como se eu estivesse fazendo isso daqui, só que eu faço isso através da função innerText. Tá bom? Eu espero que tenha ficado minimamente claro, tá? Tentem fazer esse exercício aí em casa. E tentem fazer não só esse exercício, tá? Fazer copiando é bom. É um dos jeitos que a gente aprende, né? Copiando código.
vê essa aula, tenta copiar, né? Tenta copiar esse código, faz funcionar. E aí, pô, copiei, fiz funcionar, apaga tudo e faz de novo. Faz da sua cabeça. Tenta você pensar os caminhos lógicos que você faria para poder resolver esse problema, tá? Depois de ter visto a aula. Porque é só a gente resolvendo problemas sem colar que a gente aprende de verdade, né? Então não tem problema você colar num primeiro momento, não tem problema você copiar código num primeiro momento, desde que você entenda o que você está copiando, tá? Mas você vai aprender de verdade quando você colocar a mão na massa e desenvolver os seus próprios projetos, tá bom? Então é isso, demorei bastante para poder fazer esse vídeo, mas tá aí, né? Tá aí a segunda parte do desafio do triângulo. É nóis.